Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso grupo de amigos online. Estamos desenvolvendo um estudo sobre perseverança, a necessidade da perseverança, ok? E nós estamos vendo a primeira parte do estudo da temática maior, que é a questão das pressões externas, tá bom? E eu agradeço aí a você por estar aqui conosco, acompanhando esse estudo. Que Deus te abençoe. E hoje nós vamos ver o estudo número 6, que fala da espera. Esperar, não é? O teste demorado da paciência. Esperar em Deus, paciência. Mas qual o significado disso? É isso que nos interessa. Qual o significado bíblico desse tipo de coisa? Vamos trazer algumas reflexões aqui e você vai prestando atenção, o Espírito Santo vai trabalhando o seu entendimento. A nossa sociedade moderna, ela é apressada, é tudo corrido, é tudo imediato, é tudo instantâneo, já que é pronto. Parece que a gente está perdendo a paciência, né? Porque é uma correria, é um estresse, não é? É o que nós estamos vendo aí, olhando a nossa volta, o estilo de vida que está predominando aí no meio das pessoas. E principalmente os jovens, com essa cultura da internet, que é coisa de segundos. Você vai abrir um programa lá no computador, se ele demorar 1 minuto, você desliga o computador e vai embora. Não dá, é muito tempo, 1 minuto, 30 segundos, o negócio está assim, muito rápido, performance, coisa rápida. E essa é a nossa cultura, a cultura dos jovens, dos adolescentes, tem essa pegada, não tem paciência para esperar nada. Não tem paciência para persistir em alguma coisa. Desistem facilmente. Olha aí o tipo de cultura que está permeando a vida das pessoas. E você prefere qualquer coisa do que esperar. Imagina você numa fila de ônibus ou numa fila lá no INSS, enfim, uma fila no caixa do supermercado, você já começa a ficar irritado, quando você vê a fila, você já não quer nem entrar, já prefere ir para outro lugar, fazer outra coisa. Nós estamos assim, a nossa vida contemporânea, a nossa vida moderna, ela está nessa pegada. Mas acontece que esperar é a regra e não a exceção. É só você olhar, tem fila para tudo. Ou seja, as nossas necessidades não estão sendo satisfeitas assim, instantaneamente. Para onde você vai, tem fila. Você vai na prefeitura, tem fila. Você vai no INSS, tem fila. Você vai no banco, tem fila. Você vai numa clínica, num consultório médico, você tem que esperar a sua vez. E assim por diante. No supermercado também, às vezes, dependendo do horário, a coisa fica cheia. Estacionamento, às vezes você não encontra, tem que ficar procurando. Enfim, não tem nada instantâneo na nossa vida, não é? Então, esperar parece que é a norma da vida. A gente tem que ter paciência se a gente quiser chegar a algum lugar ou se a gente quiser atingir um alvo, ok? E quando você não quer esperar e quer agir assim, com rapidez, com ansiedade, com estresse, você acaba fazendo escolhas erradas. Essa é uma consequência que depois a gente tem que administrar, não é? E não é fácil. Mas do ponto de vista bíblico, você chega num semáforo, aí tem a luz verde, a luz amarela e a luz vermelha, né? É a vida.
Você tem que esperar. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Agora vamos trazer isso para a nossa vida cristã. Esperar em Deus significa o que exatamente? Passividade não é. É a primeira pilastra que a gente tem que derrubar. Esperar em Deus não é passividade. É a primeira coisa. E descansar em Deus é ausência de preocupação, de ansiedade, de irritação e de pressão, de estresse. Entende? Porque senão a minha alma perturbada, ela vai interferir nas coisas. E Deus não vai se submeter à pressão da minha alma, porque ela é inquieta, ela é ansiosa, e ela quer tudo do jeito dela para ontem. E com Deus não vai funcionar isso não. Ok? Então a gente tem que entender essas coisas para a gente não ficar entrando por caminho que não deve, tá bom? E para a gente não ficar numa situação chata no meio dos irmãos, vamos dizer, da comunidade cristã, a gente até põe uma máscara, né? De que a gente tem controle, que a gente está esperando, que a gente é passivo, ok? Para causar uma boa impressão ali no meio, mas por dentro você está agitado. O problema é que Deus olha lá dentro. Essa é a questão. O irmão que está do lado pode até achar que você é um cara tranquilo, mas Deus não. Deus olha lá dentro, do mais íntimo do teu coração, e Ele vê que a coisa lá está borbulhando, né? Então essa fachada para impressionar pessoas não cola. Isso não me ajuda. E também não ajuda o irmão, né? Porque na verdade hipocrisia nunca ajudou ninguém em nada, né? Nunca transformou nenhuma realidade. Então a gente tem que entender que o Espírito Santo trabalha a paz interior, a paz do meu coração. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, porque Deus é poderoso, porque Deus quer o melhor para mim, porque Deus quer receber glória. Tudo é para a glória de Deus. Não é apenas para atender uma questão de uma necessidade, mas é para a glória de Deus. E o que glorifica a Deus? Tudo aquilo que eu tomo posse pela fé. Então a ansiedade não faz parte desse padrão celestial, ok? E o Salmos 62 é um Salmos muito interessante, falando dessa questão da paciência, porque o verbo esperar significa o exercício da paciência, é a prática, ok? E não é apenas uma questão de técnica, de comportamento, não, é um estado, é uma condição espiritual na minha vida. Deus é um Deus de vitória, e a vitória de Deus na minha vida exige uma postura, uma atitude de fé, e a fé não fica vacilando e mudando de posição. Uma hora está, outra hora não está, outra hora sobe, outra hora desce, outra hora vai, outra hora volta. Não, a Bíblia diz que um coração volátil, um coração dúbio, não receberá nada do Senhor. Já tem isso escrito e de forma explícita para nós. Se você confia em Deus, se você tem uma convicção interna dentro de você, firme, bem enraizada, você sabe que Ele é fiel e que no tempo certo, do jeito certo, Ele vai fazer aquilo que é preciso. Nem sempre é do teu jeito, porque Deus, Ele tem pensamentos, projetos muito mais superiores do que o
que nós podemos imaginar e desejar. Nem sempre o que eu desejo é o melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para mim, e nem sempre é o que eu desejo, porque Deus precisa trabalhar a santidade do meu desejo, a maturidade do meu coração. Eu estou aprendendo isso na prática, porque Deus tem trabalhado de forma assim exaustiva esse tipo de coisa na minha vida, porque eu sou um cara meio estressado, mas o meu estresse não produz milagre, não adianta. É Deus quem faz milagre, e a condição para gerar a atmosfera para o milagre é a minha fé, e a minha fé não é uma coisa desesperada, pelo contrário, ela espera em Deus, ela confia em Deus, e ela se regozija em Deus, né? A Bíblia fala que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Caramba, não depende da minha correria, não depende do meu desespero, é milagre, milagre é só Deus que faz. Aí eu descanso em Deus, eu vou para a cama, eu tenho uma noite de sono maravilhosa, e o milagre está bem na minha frente logo pela manhã. Você está entendendo o que é descansar em Deus? E ao mesmo tempo que eu estou descansando em Deus, eu estou ocupado, ativo, interagindo poderosamente na edificação do corpo de Cristo na terra. O meu testemunho, o meu ministério, o meu chamado. Eu não fico em casa sentado no sofá esperando o milagre chegar, o anjo bater na porta e falar: eu trouxe o milagre para você. É a minha fé que faz essas coisas acontecerem, ok? E eu descanso em Deus, porque Ele me ama, Ele quer o melhor para mim, e a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem o melhor para mim, e com certeza isso vai acontecer, ok? Mas é a minha atitude, sempre é assim, a minha atitude gerando uma atmosfera. Então não é passividade. Passividade é deixar rolar para ver o que vai dar. É como se eu jogasse na loteria e esperar, quem sabe, né, a sorte eu ganhe. Isso não é de Deus. Deus não é glorificado nesse tipo de coisa. E esperar é processo, eu tenho que aprender. É exercício prático, diário, seja para uma determinada coisa, seja processo para cada coisa, é processo em cada coisa, tudo é processo. Eu aprendo na prática a descansar em Deus, a confiar em Deus e a receber o melhor que Ele tem para mim. Não é nada teórico, é pelo exercício da fé. Porque se eu confio em Deus, eu simplesmente vou me ocupar de outras coisas. Tem tanta coisa para fazer na igreja, não é? E aquilo eu entreguei, falei: Senhor, está nas tuas mãos, eu não consigo resolver, então está nas tuas mãos. Enquanto o Senhor vai administrando esse negócio, eu vou fazer outras coisas. Aquilo não me consome, aquilo não me paralisa, porque senão a nossa vida não anda, não é? Então a gente tem que ter entendimento dessas coisas. E se demorar, glória a Deus, aleluia. Entende? Porque o importante é que a minha vida e tudo que acontece na minha vida seja para a glória de Deus, não simplesmente para satisfazer o meu desejo. Eu estou aprendendo isso na prática, viu? Não é lendo o livro, não. É na prática, é olhando para a palavra, confiando na palavra, exercitando a minha confiança na palavra, administrando a minha alma, porque ela é intrometida, a nossa alma é intrometida, ela quer tumultuar o processo, mas o livre-arbítrio está na minha mão, sou eu que decido.
E aí o Espírito Santo, ele encontra a atmosfera para trabalhar a minha vida. Então o salmista diz aqui: minha alma, Salmo 62, minha alma espera silenciosa somente em Deus. Silenciosa significa uma comunhão de intimidade. É só você e Deus ali trocando palavras, sussurros, numa conversa muito privativa, entre você e Deus. E você confia nele, e você glorifica o nome dele, e você agradece, porque você sabe que ele é fiel, e ele não esquece as nossas orações. Ok? E isso vem de uma comunhão, de uma intimidade com o Senhor. Então Deus, ele trabalha esse ruído da sua alma, ele traz maturidade para que você tenha paciência para esperar o agir de Deus, ok? E enquanto você espera, você está ativo, ocupado no seu cristianismo vivo, autêntico, genuíno. E Deus está trabalhando o melhor que Ele tem para a tua vida. E nesse processo de esperar com paciência, Deus está trabalhando o seu caráter, a sua maturidade. E Ele está trazendo qualidade, sabe? Aquela essência na tua confiança, na tua fé. Direção de Deus. Eu estou passando por um processo, exatamente nesse momento da minha vida, em que eu tive que me aquietar para esperar Deus fazer o que Ele tem que fazer. Porque a hora que eu saí correndo na frente, eu não consegui chegar a lugar algum, deu tudo errado, as portas vão se fechando e não eram as melhores opções. Então eu falei: agora, Senhor, está na tua mão, é o Senhor quem vai fazer o milagre. E olha, Ele está fazendo. Não é mérito meu, porque eu mereço, porque eu tenho os olhos azuis, porque eu sou crente há 30 anos. Não é nada disso, é porque eu confio nele. E eu estou ocupado na igreja. E eu não fico reclamando, não fico triste, não fico desanimado, não fico boquejando, nada disso. E Ele cuida. Ele cuida, porque Ele é fiel. E nesse processo de maturidade, Ele vai cuidando de cada uma das nossas necessidades. Tudo isso foi providenciado na cruz. A provisão plena para todas as minhas necessidades foram satisfeitas na cruz. Deus tem compromisso com aquilo que foi feito na cruz. Eu tenho que me apegar a isso para não ser enganado pela minha alma, que a minha alma é estimulada por demônios para entrar confusão na minha vida, para alimentar a incredulidade. Essa inquietação, essa agitação que me leva para posições, atitudes e escolhas erradas, que depois eu vou me arrepender. Tem que descansar em Deus, porque Ele é fiel. Ele é a minha rocha, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro, bem presente numa hora de necessidade. É o que a palavra diz. E eu tenho que crer, ok? E isso é uma coisa experimental. Cada um vai ter que passar por isso para aprender a caminhar com Deus. Não adianta, eu li um livro, agora vai melhorar. Não, tudo bem, você pode ler quantos livros você quiser, sem problema algum. O problema é que livro não resolve, livro não produz milagre. O que produz milagre é a tua fé, a tua confiança, é o exercício da tua confiança na prática, no dia a dia. Aí sim, você vai ver Deus trabalhar na tua vida. E essa inquietação que vem, que perturba, que agita, é a velha natureza consequência da queda, do pecado original, do pecado da raça, essa inquietação. Nós perdemos o contato, a comunhão, o relacionamento com Deus.
Agora o Espírito Santo tem que trabalhar poderosamente para estabelecer uma liderança, um governo sobre a nossa alma, para que o nosso espírito realmente seja o centro, né, da direção na nossa vida, porque o Espírito Santo habita em nosso espírito recriado. Ok? E quando você descansa em Deus, aí é que Deus trabalha. E enquanto você não descansa, você fica agitado, nervosinho, o Espírito Santo não faz nada. Você entende? Eu tenho que aprender essas questões espirituais para que eu não perca tempo na vida, ok? Enquanto você espera, louve ao Senhor, sirva ao Senhor, evangelize, ore pelas pessoas, frequente não, eu não gosto dessa palavra porque nós temos pregado contra a religiosidade, mas seja ativo na igreja, todos os trabalhos, todas as convocações, seja ativo, não fica enrolando pelo caminho. É postura de cada um, sua e minha. Todos nós vamos ter que tomar decisões, todos nós vamos ter que fazer escolhas na nossa vida, ok? E olha, quanto mais você aprende a descansar em Deus, maiores são as vitórias na tua vida. Pequenas, médias, grandes, impossíveis. Olha, você vai aprendendo. Você vai aprendendo que Deus é real, não é uma coisa religiosa de ouvir falar, de que eu li num livro. Não, você conhece pessoalmente por experiência própria. E aí o diabo não te enrola, porque você sabe, eu sei porque sei, não é? Não preciso de muleta para andar. E a promessa de Deus, ela não volta vazia. Se você tem fé para sacar a promessa, Deus é fiel, ok? E não adianta ser um cristão sério, aquela seriedade religiosa e tudo mais. O que você precisa é confiar em Deus, é você experimentar o poder, a glória, o milagre, o sobrenatural de Deus na tua vida. E isso vem de um relacionamento de amor, de uma comunhão de intimidade, né? Confiança nasce de um ambiente de intimidade, não é? Senão você vai ficar se escorando em informações e isso não será seguro para o seu caminhar, tá bom? Então isso traz paz, traz estabilidade no meu coração, traz confiança, e eu continuo louvando o Senhor de toda a minha força. O importante é que a dificuldade vem, mas eu permaneço na posição, eu não saio da posição. Pode chover, pode vir ciclone, furacão, pode vir tudo, eu permaneço na posição, porque o meu Deus é maior do que todo tipo de problema, ok? Olha a bênção de esperar e confiar em Deus. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, conforme está lá em Isaías 40, 31. Esperar significa que você está enrolando aquele traçado, aquele entrelaçado da corda, né? O cordão de 3 dobras não se rompe. Quanto mais você espera, quanto mais Deus vai estar trabalhando o seu caráter, a sua maturidade, significa que a corda da sua confiança em Deus está ficando cada vez mais poderosa, porque é Ele que está envolvido nesse processo. Não é uma corda frágil que arrebenta por qualquer coisa, tá bom? Isso está lá em Eclesiastes 4, 12. Muito bem. A chave para a nossa força é esperar com paciência, é confiar em Deus. Salmos 40.
não é? Se você deixa a ansiedade tomar conta, aí realmente você mina essa força na tua vida, ok? Isaías também diz, aqueles que sabem esperar em Deus, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, porque é a graça de Deus que nos sustenta. Olha quanta promessa que a palavra traz para nós, simplesmente por esperarmos, por confiarmos em Deus, ok? Então Deus é o nosso libertador, Deus é a nossa salvação, Deus é a nossa segurança, a nossa estabilidade, Deus é o nosso alto refúgio. Tudo isso está no Salmo 62. Ele é a nossa única esperança, aquela expectativa, aquele sonho vem dele. Ele é a nossa única glória, que traz contentamento e exultação, ok? E nós vivemos para a glória de Deus. Esse é o alvo da nossa vida. E Ele é o nosso único refúgio, o nosso libertador, o nosso livramento, o nosso socorro numa hora de necessidade. Olha quanta promessa, quanta coisa boa que a palavra diz a respeito daquele que confia em Deus. Ok? Aqui tem o autor, para nós encerrarmos aqui, eu vou ler a tradução do J.B. Phillips sobre Tiago, capítulo 1, de 2 a 4. Rapidamente aqui, para não estourar o nosso tempo. Quando toda espécie de provações e tentações entrarem em nossas vidas, meus irmãos, não as ressintam como intrusos, mas as acolham como amigos. Compreendam que elas chegam para provar a sua fé e produzir em vocês a qualidade da perseverança. Deixe então que o processo continue até que a perseverança esteja plenamente desenvolvida e descobrirão que se tornarão homens de caráter amadurecido com o tipo certo de independência para andar com as próprias pernas diante do Senhor. Amém? Medite nessas coisas, eu não quero estourar o nosso tempo aqui. Que você tenha uma semana abençoada, desafiadora, ore buscando entendimento sobre essas coisas, confie no Espírito Santo para trazer essa maturidade na tua vida, para que você seja uma bênção na igreja, ok? Espero você a semana que vem, um grande abraço.